Pastor Andrei Alves é casado com Esther Alves e pai de Daniel, Gabriel e Miguel. Pastor na igreja da cidade em São José dos Campos, é também professor de filosofia no Colégio Inspire e na faculdade da cidade, e de Cosmovisão no IC College. Além disso, Pastor Andrei também é gestor de inovação e diretor no Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados da igreja da cidade. Vamos receber com muita honra Pastor Andrei Alves. Aleluia! Eu estava brincando aqui com o pessoal. Falei assim, rapaz, eu acho que eu já estou recebendo uma nova função. Eu sou diretor do Instituto Propósitos de Ensino, o IP. Tem alguém aqui que já foi ou é aluno do IP? Levanta a mão aí, ó. Olha aí, ó. Tem uma galera, se você não sabe, você deseja se preparar na sua vocação. Hoje o IP tem mais de 3.000 alunos e nós formamos pessoas do mundo inteiro. É um curso completamente online. Então você pode fazer aí da sua casa um curso de formação em teologia. Só em formação em teologia nós temos 1.400 alunos. Então, se você tem desejo de fazer o IP, você é mais convidado a estar conosco e aprender um pouco daquilo que Deus tem trazido para a nossa realidade, para a nossa igreja. Ontem nós tivemos mais um tempo, hoje teremos um outro, porque o que Deus vai fazer hoje não é igual o que aconteceu ontem, amém? Você não está entendendo. Nunca é por acaso. O que Deus fez ontem não é o mesmo que Deus vai fazer hoje. O dia amanheceu não apenas para que um novo dia viesse. A gente acha que a rotina, ela é uma realidade de Deus para nós. Inclusive, tem algo que eu queria que talvez você percebesse que Deus está realizando na sua vida. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz que os anjos cantam por toda a eternidade, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, talvez você fique imaginando que é uma repetição, Santo, 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 mas eu queria te levar, o pastor Fabiano tem nos ensinado muito sobre isso, que a cada nível de declaração santo, os anjos acessam um novo nível de santidade. Eles dizem santo, uau, santo, uau, santo, uau. Você consegue entender? É como se Deus nos convidasse a cada momento que aparentemente se revela como uma repetição, te mostra um novo nível de revelação. E talvez todos os domingos você virá à igreja, mas nenhum domingo será como o outro. Todas as vezes você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler a sua Bíblia pela manhã, mas nunca uma manhã será igual a outra. É sobre essa realidade. E eu estava pensando, eu falei assim, eu não estou conformado com aquilo que Deus estava trazendo no meu coração, e eu estava pedindo algo específico. E Deus me trouxe uma palavra para você, chamado a virada. Entendeu ou não? A virada. Tem hora que as coisas estão seguindo num plano, e Deus deseja mudar o plano. Não o plano no sentido do que Ele tem para a sua vida, mas o plano no sentido do que você enxerga sobre a sua vida. Porque o que Deus tem para você, certamente Ele sabe o que é melhor, e Ele não muda o seu coração ao seu respeito. Mas Deus tem planos que nós não os conhecemos, nós não conseguimos ver na sua completude. E talvez hoje você chegou a uma visão sobre o plano de Deus, mas essa visão, ela não está completa. E tem momentos que são momentos de virada. Quando nós falamos sobre ser mais intenso e mais profundo, significa você está pronto para experimentar um nível de profundidade e de intensidade que é capaz de mudar a estação que você está vivendo? Porque tem horas que a gente fala assim, ó Deus, eu quero muito. Aí Deus responde, aí a gente fica assustado. Fala assim, ó, Deus responde orações. Você não está orando? Alguém aqui está orando?
Você crê que o novo de Deus vai acontecer na sua vida? Então Ele está chegando sobre a sua vida. A novidade dos céus está chegando sobre a sua vida. E à medida em que você decide, eu quero mais de Deus, coisas extraordinárias acontecem. A mensagem de hoje é sobre um homem que foi chamado por Deus para mudar a estação, não apenas da vida dele, mas de toda uma nação. E é interessante que foi pintada a sarça ali ardente. O que é a sarça ardente? Somos nós. Somos aqueles que são incendiados, mas não são destruídos. E as pessoas vão falar assim: o que é isso? Elas vão se aproximar da sua vida não por causa de você, mas pela presença que você carrega. Fala assim, tem algo diferente em você. O que está acontecendo na sua vida? Você vai falar assim, eu era esquisitinho. Mas Deus mudou as coisas de uma forma tão grande, que até aquilo que eu não tinha sonhos, eu passei a sonhar. Até aquilo que eu não imaginava passou a acontecer, porque eu vivo por Ele, por causa dEle, por meio dEle, para que a glória dEle seja revelada. Em Êxodo 3, Deus levanta Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, em Êxodo 3:1, era sacerdote em Midian. E um dia Deus o chama para sair, olha só, para sair de onde ele estava e ir para o monte de Deus, levando as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. O sogro Jetro era sacerdote em Midian. Olha que coisa interessante. Em Êxodo 3, Deus deu um holograma do que aconteceria nos próximos 40 anos. Qual que era a missão de Moisés? Pegar um rebanho que não era dele, atravessar o deserto e levar ao monte de Deus. E talvez hoje o que Deus esteja te mostrando aqui, não é tudo que você vai viver, é apenas um holograma, uma fração do que você viverá nos próximos 30, 20, 40 anos. Deus está dizendo, olha, eu estou te dando uma amostra do seu futuro. Eu estou te dando uma pitada do seu futuro. Eu estou te levando para um nível em que você precisa da minha presença para chegar. Tem um determinado momento, a gente vai entrando um pouco nisso, mas tem um determinado momento com Moisés, que ele está tão certo de que não há nada, nem há nenhum lugar que seja bom para ele estar, que Deus não esteja, que Deus vai fazer uma proposta para Moisés. Olha, eu vou fazer minha versão aqui, tá? O povo está xarope, não está dando, eu não vou mais com o povo. Aí Moisés diz, se você não for, também não quero ir. Já consegue imaginar a conversa? Se você for, não quero ir também não. Aí Deus falou assim, não Moisés, porque eu achei bondade em você, eu vou estar com você. Aí Moisés fala, Senhor, olha só a cena, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu falei assim, Moisés, ele não estava nem querendo ir, você ainda quer agora um novo nível de revelação. Mas Moisés sabia o que ele estava pedindo. Aí Deus deu uma resposta para Moisés. Moisés, eu não posso te mostrar a minha face, porque se eu mostrar a minha face, o que vai acontecer? Ele iria morrer. E tem hora que a gente não entende o que Deus está falando, né? Sabe o que Deus está dizendo? A cada nível de revelação, um nível de morte. Espera aí. A questão não é o que você está vendo apenas de Deus, mas o que tem que ficar para trás de você. Se você está querendo um nível mais profundo, tem coisa que vai ter que ficar para trás. Tem coisa que não vai dar para continuar seguindo com você. E aí, ele faz o seguinte, então Moisés, se você não pode, para esse nível de revelação, não é para você agora, eu vou fazer uma coisa com você, eu vou te colocar na rocha, não é nem o tema da mensagem de hoje, mas a gente vai chegar lá. Eu vou te colocar na rocha, eu vou tampar você lá, e eu vou ir. E aí tem uma das cenas que a Bíblia diz, Moisés então viu as costas de Deus. Eu particularmente fico imaginando o que seria isso. Você consegue imaginar? Se você tivesse um celular na hora, fala assim, olha aí, ó, papai foi embora agora. Hã? O que você acha? Como que você acha que iria acontecer esse negócio? Eu fico imaginando
Fica imaginando essa cena, Moisés vendo as costas de Deus, e eu muitas vezes perguntei, Senhor, por que as costas? Até que num dia dos pais, eu liguei para o meu pai, e eu estava agradecendo a ele, pela presença dele na minha vida, e como ele foi importante para mim. Aí ele falou assim, filho, me perdoa, durante muitos momentos eu queria estar com você, mas eu estava dando plantão, e estava fazendo plantão. Eu falei assim, pai, não precisa pedir perdão, porque toda vez que você estava fazendo plantão, Deus falava comigo assim, Ele tem propósito, Ele sabe o que Ele está fazendo. E aí me veio isso no coração, essa lembrança, sabe qual que é? Nem sempre Deus vai te mostrar o rosto, tem hora que Ele te mostra as costas, não porque Ele não se importa, mas porque você precisa saber para onde Ele está indo. E às vezes, esse para onde Ele está indo, é a única referência que você vai ter. Você vai falar assim, hoje eu preciso ver as costas de Deus. O que Ele está fazendo? Para onde Ele está indo? O que Ele deseja para a minha vida? E talvez essa perspectiva, ela vai te ajudar a se livrar de boas propostas. Sabe por quê? Porque somente alguém que tem uma visão de Deus é capaz de renunciar boas propostas. Porque assim, renunciar propostas ruins é uma questão de inteligência, né? Agora, renunciar boas propostas é uma questão de visão. Somente uma pessoa que tem visão é capaz de... Tá bom, vamos lá. Se você está trabalhando hoje, no lugar onde você está trabalhando por dinheiro, toma cuidado, porque o inimigo pode contratar você por um valor maior. Se o que te movimenta é o recurso que pode destruir a sua família. Muitas vezes eu vi pais assumindo propostas de emprego que destruíram a sua casa. Sabe por quê? Porque queriam receber mais dinheiro. O que pode movimentar você não deve ser dinheiro, não deve ser a circunstância, não deve ser essa empresa muito boa, isso é bom para a minha carreira, deve ser, é para onde Deus está indo, eu quero ir. Se é para Ele, é por causa dEle, é por meio dEle, eu quero ir. Se isso vai juntar a minha família, vai fortalecer a minha casa, vai me ajudar a servir o reino ao Senhor, eu quero isso para a minha vida. Moisés foi movimentado pela presença, seja na sarça ardente, seja no meio do deserto, ele foi movimentado pela presença. Mas a verdade é que Deus trouxe para mim que talvez tenham ciclos de estagnação espiritual que estão acontecendo na sua vida. E esse tema não é por acaso. Esse tema é para mim e para você. A questão não é se está bom, a questão é se Deus projetou você para algo maior. A questão não é se está funcionando, a questão é se Deus tem algo para você, porque a gente orou aqui agora, André orou por isso, para portas se abrirem, e eu durante muitos anos eu orei por isso, e eu tenho falado assim, Senhor, eu acho que o problema não são portas serem abertas, é a gente estar pronto para passar por elas. Porque se eu jogo na conta de Deus, eu falo assim, Deus abra as portas, mas se eu não me preparo para ela, e quando Ele abrir? O que é uma oportunidade? Oportunidade é quando o futuro visita alguém preparado. O futuro visitou você e você falou, estou pronto, pode vir. Mas qual é a nossa estação de estar pronto? Essa é a parte, é a presença de Deus. Fala assim, ó, o que vai me diferenciar de todas as pessoas da face da terra é a presença. Mudanças reais e profundas exigem tempo, mas a decisão de mudar é agora. Se eu quero ter mais de Deus, se eu quero experimentar mais de Deus, se eu quero vivenciar algo novo com Deus, eu preciso entender que essa mudança precisa acontecer agora. Vamos lá, vamos fazer uma breve histórico aqui do que aconteceu. Abraão recebe uma promessa de Deus, em Gênesis 15, Gênesis 17, ele recebe uma promessa de Deus. Essa promessa de Deus dada a Abraão, era de que por meio da descendência dele, todos os povos da face da terra seriam abençoados. Essa é a promessa maior que foi dada. Abraão vai ter o seu filho Isaac, Isaac vai ter Jacó, a Jacó vai ter José, ok? A gente vem atravessando família após família, uma promessa sendo dada
Aquilo que foi dado para Abraão foi repetido para Isaac, foi repetido para Jacó e chega até José. Agora, o que acontece? Quando José chega, José resgata toda a sua família e leva a sua família para o Egito. Mas a palavra de Deus disse que não era para o povo de Israel ficar no Egito. Mas o Egito tinha fartura, era confortável, eles eram respeitados. Então, eles se apropriaram disso. Olha, eu vou te falar uma coisa. Talvez a sua maior derrota pode se tornar a sua última conquista. Às vezes, a gente está trilhando uma jornada em que a gente conquistou algo, e essa última conquista, a gente transforma isso em estação final. Não construa templo onde Deus disse que era tabernáculo e tenda. Não finque as suas raízes onde Deus disse que ainda não chegou o tempo de parar. Então, o que acontece com o povo de Israel? Ainda não era povo, né? Era a família. O que acontece com a família de José? Vamos ficar no Egito. Só que não era o Egito. 400 anos se passam. Quantos anos? Misericórdia. É muito tempo. Vamos imaginar 4 estações, 4 gerações. Colocar aqui no nosso tempo. 4 gerações ficaram estagnadas por causa da última conquista de um homem que teve fé. Nem tinha parado para pensar nisso. Mas deixa eu te falar. Parar a visão de fé pode silenciar o movimento de Deus em toda uma geração. Essa geração aqui decidiu ter fé, amém? Essa geração decidiu se conectar com Deus. Então eu vejo a geração de Moisés sendo levantada aqui. Você vai movimentar o que está parado. Você vai dar continuidade àquilo que Deus pediu. Você não vai parar onde está. Essa geração vai queimar mais do que a geração anterior. A próxima geração vai queimar mais do que vocês. Porque aqui nós somos como aqueles que carregam a tocha olímpica. Nós corremos com fogo para que a próxima geração continue a correr com aquilo que está nas nossas mãos. Mas Moisés foi levantado por Deus para despertar uma geração adormecida. O que é escravidão? Escravidão é quando a acomodação determina a sua espiritualidade. Isso é escravidão. Na verdade, há alguns anos eu tenho também refletido sobre isso. Nós fomos projetados para ser escravos. Essa é a realidade. A questão é de quem? Se você entender isso aqui bem direitinho, é basicamente isso aqui. O que é ser livre? É ser escravo de um Senhor livre. Você entendeu? Se você não for escravo de Deus, você vai ser escravo dos homens. Você vai ser escravo de uma circunstância. Você vai ser escravo de uma conquista. Então qual que é a minha estação? A palavra de Deus vai dizer, lá no Novo Testamento, Paulo vai falar, desmios. Ele estava dizendo, vocês prenderam o meu corpo, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Ele estava basicamente dizendo isso, eu estou misturado com Cristo. Eu já nem sei mais quem sou eu e quem é Ele. Cristo vive em mim. Este nível de conexão é o nível capaz de trazer libertação. Somente alguém que está conectado com Deus, de forma profunda, é capaz de libertar uma geração. E algo vai acontecer. Se você quiser abrir a sua Bíblia, está lá em Êxodo 14. A gente vai ler alguns versículos adiante. Êxodo 14, versículo 10. Eu vou ler aqui o início, só para a gente entender onde é que a gente está. Ontem eu dei um pouquinho do spoiler do que a gente teria hoje, mas hoje dei uma porção especial de Deus para a sua vida. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios, que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Olha essa frase, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Uau. Antes
ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que vocês estão clamando a mim? Porque você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerras e seus cavaleiros. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Querido Pai, hoje, nessa manhã de domingo, essa manhã nós consagramos esse tempo, nós entregamos ao Senhor, porque é uma geração profunda, uma geração intensa, é uma geração que promove libertação, é uma geração que não se acomoda, é uma geração que não para, é uma geração que entende que a vida é vivida por propósito, e nesse tempo agora, focados, olhando profundamente para a vida do teu servo Moisés, nós te pedimos que o teu Espírito fale ao nosso coração, que nós sejamos despertados e ativados para experimentar um novo nível de intensidade e profundidade. Assim nós oramos no nome de Jesus, amém, amém e amém. Para viver uma mudança radical na sua espiritualidade, na sua vida. Primeiro princípio que a gente aprende com Moisés: repreenda o espírito de medo. Uau! Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. O que é o medo? O medo é aquilo que nasce onde a nossa fé morre. O medo é a manifestação espiritual de alguém que não entende que Deus está com ele. Então o que acontece? Esse clamor ao Senhor não era de fato alguém pedindo socorro a Deus. O medo deles era algo que os paralisava. Durante 400 anos eles estavam paralisados. Eles falaram: olha, sabe aquela frase assim, mais vale um passarinho na mão? Não é nada mais terrível do que essa frase. Eu não sei você, eu prefiro tudo voando. Alguém aqui prefere algo voando? Uma vida leve, uma vida para além, uma vida vista do alto. Não aprisione ninguém, não segure ninguém, não segure circunstância. Talvez você esteja até manipulando pessoas para que essa pessoa fique com você, permaneça com você. Olha, eu quero te dizer aqui, se vem da parte de Deus, você não vai agir pelo medo, porque o medo manipula, o medo controla, e a manipulação silencia a voz de Deus. Se eu quero de fato experimentar em Deus, eu confio nele. E confiar nele é falar assim: Senhor, eu não sei como isso vai se resolver, mas eu sei que o Senhor pode mudar tudo. Tomar decisões fundamentadas no medo. O medo, a gente viu divertidamente aí 2. Alguém assistiu? Olha aí. Virou uma febre, né? Tudo divertidamente. Agora estamos iniciando uma série de mensagens baseadas. Vocês vão fazer aqui ou não? Estão pensando ainda? Chegou aqui no meu retorno aqui. A gente tem um ponto aqui, negócio. Está no coração do Pai. Mas, por exemplo, qual é a origem da reação da ansiedade? É o medo. O medo, não no desenho em si, né? Mas há muito tempo eu reflito sobre isso. Observe bem,
O medo em si, ele te paralisa. Mas ele pode não apenas te paralisar, ele pode fazer algo pior ainda. Sabe o que é? É ser imprudente. O medo faz com que a gente haja, controlando, manipulando, agindo com as coisas. Eu vou só te dizer, o medo, ele é o gás que está aberto na casa. Você sabe o que é ansiedade? É quando você risca o fósforo. E muitas vezes, você está de alguma forma lidando com o medo. E entenda, a gente tem um tipo de medo que a gente utiliza. A palavra ela tem muitos significados. Tem um tipo de medo que a gente utiliza que é o óbvio: reconhecer riscos. Isso te protege. Não é desse medo que eu estou falando. Eu estou falando daquele medo que te paralisa. Eu estou falando daquilo que não te faz dormir. Muitas vezes, quando alguém vem pedir uma oração, um dia desses, um gigante, um cara trabalha na Amazon, ele acordou com medo. Ele ligou para mim e falou assim: cara, eu não estou conseguindo orar. Na hora que ele ligou para mim, o que estava nele queria entrar em mim. Eu falei: sai daí. Não que ele estava possesso, nada disso, mas eu estou dizendo, aquilo que ele estava sentindo, estava querendo transferir para mim. Na hora, Deus me deu discernimento: repreenda o espírito que carrega o pedido de oração. E tem muitas vezes que um pedido de oração vem contaminado pelo medo. Você observou aqui? O que eles fizeram? Oraram, mas não conseguiam orar. Sabe por quê? Porque alguém que ora a partir do medo não consegue encontrar Deus, porque Ele não está lá. Para eu encontrar Deus, eu preciso, Senhor, expulsa o medo. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Tem um filósofo que diz assim: é muito perigoso libertar um povo que não quer ser livre. E é de fato. A parte mais relevante vou utilizar uma mulher que foi responsável por libertar várias pessoas escravas. Ela disse assim, eu esqueci o nome dela. Ela disse assim: eu libertei 1000 pessoas da escravidão. E poderia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Uau! E às vezes, hoje você está dizendo assim, mas está tudo tranquilo. E Deus está dizendo: não está não. Vai ampliar um nível de discernimento onde você vai enxergar o que Deus está enxergando, amém? Você vai ter possibilidade de ver áreas na sua vida que talvez foram congeladas pelo medo e que precisam hoje ser transformadas. Mas há uma segunda atitude: eu não apenas preciso repreender o medo, eu preciso também ativar a fé. Eu preciso ativar a fé. Em Êxodo 14:13, Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. A primeira resposta dele foi batendo no medo. A segunda foi: fiquem firmes e vejam o livramento. Olha, uma das coisas que eu mais tenho percebido também são as pessoas dizendo assim: olha, você precisa se posicionar. Está chegando a época da política. Olha aí. Mas você não vai se posicionar, pastor? Eu falo: já me posicionei. Mas como assim? A minha posição é Cristo. Qual é o seu posicionamento? Cristo. Esse é o meu posicionamento. Sabe por quê? Posicionamento não é mudança, é permanência. É permanecer em Cristo. Enquanto os seus olhos estiverem em Jesus, os seus pés estarão no seu destino. Mas o que o inimigo quer fazer com você? Que você perca o alvo. Então o que é a fé? A fé é continuar olhando para Jesus. Jesus, se é você que está andando sobre as águas, me faça andar sobre as águas também. E aí eu estou olhando para Ele, então a minha fé é ativada e eu começo a caminhar sobre as águas. Moisés viu aqui uma situação, mas ele disse: vocês estão lutando a partir do medo, nós vamos lutar a partir da vitória. O nível de intensidade faz com que você, diante de uma situação em que todo mundo não sabe o que fazer, você já sabe o que realizar. Eu já contei em alguns lugares, mas tem uma viagem, um pastor que fez uma viagem de avião, e você sabe que ateu fica crente quando a máscara de oxigênio cai, né?
É rápido. Ô Senhor, se tu existes. Fica crente na hora. Deu uma turbulência, caiu a máscara de oxigênio. E estava todo mundo desesperado, o avião andando aquela coisa, e todo mundo desesperado, todo mundo ali. E esse pastor ficou em pé no meio do avião e falou assim: gente, pode ficar tranquilo. O povo, ficar tranquilo por quê? Você é piloto? Como assim ficar tranquilo? Todo mundo desesperado. Ele falou assim: Deus me deu promessas que ainda não se realizaram, esse avião pousa. Quando vier a turbulência sobre a sua vida, você vai estar tão certo de quem você é, do que Deus te prometeu, que quando a turbulência vier, você vai falar assim: gente, pode ficar calmo, esse avião pousa. Esse avião pousa. Você sabe por que Deus te dá uma visão de futuro? Para você ter autoridade no presente. Você precisa saber para onde você está indo, o que você está fazendo, você precisa ter consciência sobre isso. No versículo 14, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Uau! Observe a situação. Eles disseram: por que você nos deixou, não nos deixou no Egito? Nós estávamos em paz lá. Mas eles não tinham paz, porque na hora que as coisas ficaram em turbulência, a primeira coisa que foi revelada é que eles não tinham paz. O que Moisés declarou? Acalmem-se, o Senhor lutará por vocês. Paz é consciência de que Deus está nas batalhas com você. Mas você sabe o que não te faz dormir? É você achar que você está sozinho. Para fazer uma mudança radical em sua vida, tenha uma obediência arriscada. Essa é uma parte interessante. Obedecer é arriscado? É muito, né? Muito mesmo, muito. Vou falar assim com você, de verdade. A fé é um problema, né? Não, porque a conta não fecha, entendeu? Não fecha. Aí vocês estão aqui, campanha. Ô Senhor, o que está acontecendo, papai? Que é isso? A conta não fecha. Sabe por quê? Porque assim, Deus deu uma visão impossível para pessoas incapazes, que não têm o recurso suficiente e com prazo ilimitado. Olha que coisa maravilhosa. Foi encorajador? Você sabe por que Deus fez isso? Porque você não pode roubar a glória que é dele. Quando você der certo, você vai ter que falar: foi Deus que pôs a mão. Você não vai poder roubar, era impossível, você não tinha condições, de repente algo aconteceu, talvez você não saiba, você veio para cá nesse domingo, mas tem pessoas agora que estão se levantando de um sonho que tiveram de madrugada, e a realização do sonho delas vai abrir uma porta para você. Deus movimenta pessoas, circunstâncias, estações, lugares que a gente não entende. Obedecer é arriscado, mas não obedecer é fatal. A obediência tem assim, obedecer quando você concorda é conveniência, não é obediência. Obediência vem mesmo é quando você não concorda. Obediência vem mesmo é quando você não entende. Vem aqui, vamos lá. Tá junto comigo aqui? Junto, sim? Junto ou não? Sim, então tá bom. Fique em pé, por favor. Olha só. Você poderia se sentar? Legal, caramba. Amanhã, estamos juntos, hein? Ufa. Fique em pé, por favor, rapidinho. Só uma, que eu esqueci uma. O povo já fez. Poderia se sentar rapidinho? Porque eu tô pensando aqui, como que a gente vai fazer? É interessante que quando as coisas vão acontecendo, a galera já demora mais a sentar na terceira vez. A galera já vai ficando assim, ele vai pedir de novo. Eu vou ficar já em pé, não vou. Fique em pé rapidinho. Essa é uma questão que é interessante. É que o nosso cérebro, ele começa
a ficar falando assim, isso é idiota, isso aí não faz o menor sentido, tá passando vergonha. Pode sentar rapidinho, por favor. Aí a gente começa a ficar resistente, é ou não é? Está ficando difícil? Quem acha que está ficando difícil? Levanta a mão aí. Olha, já vai ficando. Ô Senhor, papai. Fica em pé novamente, rapidinho. Aí, olha só, eu vou te mostrar, eu vou só te explicando, tá? Fique em paz, você que está aí, eu não estou nem te olhando, nem te conheço. Conheço alguns aqui. Alguns já ficam sentados e falam assim, eu mesmo não fico de pé. Mas agora você vai permanecer em pé. Não, senta rapidinho. Senta. Consegue sentar e levantar. Ó. Já está vendo? Olha o motivo de gratidão. É verdade? A Maria está curtindo, né, Maria? Fica em pé rapidinho. O que está acontecendo aqui? O seu cérebro está tentando buscar a razão. Qual é o motivo? Ei, eu aprendi uma coisa com um dos gigantes missionários americanos no Brasil. Ele falou assim, olha, eu vou explicar uma coisa com vocês. Eu fui alistado no exército. E no exército, os caras acordavam a gente de madrugada. Colocava a gente no meio do mato, tacava água na gente, depois a gente voltava a dormir. E eu falava, isso foi uma vez, foram 2 vezes, foram 3 vezes, foram 4 vezes. Eu procurei meu comandante e falei, por que você faz isso? Ele disse, na hora da guerra não dá para explicar o motivo, só obediência. Você sabe qual é o nosso maior problema? A gente procura um motivo e a gente tem dificuldade de obedecer. Mas essa igreja se levantou e sentou todas as vezes, amém? Aleluia, Deus abençoe, pode sentar, agora é de verdade. Mas você percebe como é difícil? A nossa mente começa a procurar a razão. Mas por que obediência arriscada significa? Eu não entendo, mas a sua obediência pode te levar a lugares que a sua fé ainda não chegou. A sua obediência, você sabe quando é que Jesus Cristo obedeceu? Na cruz. Ele no Getsemane disse, se possível, afasta de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade. Às vezes a gente acha que aquele versículo é nosso. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Andrei. Mas não é. São os planos de Deus. Então uma obediência arriscada vai te levar a fazer isso. Tem uma história do alpinista, uma história bem antiga. Cresci ouvindo isso. Cresci minha vida. Na infância ouvindo pastores citando isso, mas eu acho extraordinário. Um alpinista vai subir um monte, ele está escalando. Chega uma hora que acontece um acidente, mas já está de noite, e ele começa a cair. E a perna dele fica presa na corda. Mas ele não sabe o que fazer, era muito frio, ele sabia que se ele passasse a noite toda ali, ele morreria. Então ele começa a fazer um pedido, Deus, se você existe, lembra aí? Ó? Deus, se você existe, me tira daqui. Tudo muito escuro, muito frio. Aí ele ouviu uma voz, corta a corda. Oh Deus, se você existe, me tira daqui. Ele ouviu de novo, corta a corda. Deus, se você existe, me tira daqui. Eu vou te explicar como que essa história acaba. Ele morreu, ele estava a alguns palmos do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele estaria vivo. Mas porque ele não via e porque ele não confiava, ele não foi capaz de cortar a corda. E às vezes a gente está fazendo isso. Tem irmã aqui, pastor, que ela um dia entrou aqui na igreja. Ela fechou os olhos. Ela falou assim, Senhor, eu estou precisando muito casar. Ela falou, Pai, a primeira pessoa que passar por aquela porta é o que o Senhor está trazendo para a minha vida. Os olhos fechados aqui, ó. Ela ouviu uma movimentação lá atrás.
Ela olhou e falou: Senhor, eu estou falando sério. A próxima pessoa... A próxima pessoa que passar... Olha, às vezes você está com a sua visão deturpada. Você está querendo um bonitinho e Deus quer te dar alguém grande, glorioso. A beleza externa ela passa, mas a presença de Deus engrandece a alma. Graças a Deus que Esther viu isso, Senhor Jesus. Para fazer uma mudança radical na sua vida, promova as oportunidades. Repete assim comigo: eu preciso promover oportunidades. Tem pessoa que espera a oportunidade, tem pessoa que bloqueia a oportunidade, mas quem age pela fé cria oportunidades. Uau! Você constrói com os seus joelhos as oportunidades. Olha só o que vai acontecer. Versículo 17: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó, de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Particularmente, eu acho que não precisava da perseguição. Você não acha? Ô Senhor, eu por mim, gostaria que não tivesse perseguição. Alguém aí está junto comigo? É um bom senso. Só eu? Você gosta da perseguição? Ô Senhor, obrigado por aquele inimigo que tu me destes. Obrigado por aquele traidor que tu colocaste. Não é? É ruim, é ou não é verdade? Ninguém gosta de perseguição. Mas a perseguição era a única forma da gente não ter o povo de Israel até hoje vivendo na frente do Mar Vermelho. A perseguição não veio te parar, ela veio te empurrar. Teve uma menina, eu dei uma nota baixa para ela, eu sou professor e às vezes você tem que dar... Eu acho interessante, né? Vamos lá, vou abrir meu coração. Tem professores aí? É o seguinte, quando o aluno tira nota boa, a nota é dele, né? Eu tirei uma nota boa, professor. Quando ele tira nota ruim, ele fala: professor, você me deu uma nota baixa. Eu falo: não estou entendendo nada. Então na nota boa é minha também. Eu vou ficar só com o ônus desse negócio. Mas eu dei uma nota ruim para essa mulher. Segundo ela, eu dei uma nota ruim para ela. Gente, por que eu cheguei nessa nota ruim? Misericórdia, me perdi aqui agora. Alguma coisa aconteceu. Eu dei uma nota ruim para essa menina. Pera aí que eu vou lembrar aqui. Vou lembrar, pera aí. Eu vou seguir em frente aí, depois eu lembro. Estou tentando lembrar aqui, mas sumiu. Oi? Os alunos estão orando, falam: Senhor, não lembra, né? Verdade. Mas eu vou lembrar. Perseguição. Estão vindo palavras de conhecimento. Daqui a pouco vem porca, parafuso. A verdade é que a gente precisa ver as coisas na perspectiva do céu. E quando a gente vê as coisas na perspectiva do céu, os problemas que são aparentes, eles são oportunidades de crescimento. São oportunidades. E quem sabe você hoje não está olhando as coisas e estão vendo assim: o pastor também nunca me reconhece. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu nunca fui chamado para uma missão na igreja porque eu era bom em alguma coisa. Estou falando sério. Sempre foi assim, ó: Andrei, fulano deu pau, não deu certo, você tem como assumir? Sempre foi, sempre. Você pergunta assim, dois aí, sempre assim, ó: qual é a sua especialidade, Andrei? Ser filho da casa, eu sirvo onde a casa precisa. Minha especialidade é essa. Gente, eu já liderei a rádio, eu nunca liguei um rádio, vocês não estão entendendo. Eu liderei a rádio da igreja, estou contando aqui para vocês. Ué, eu liderei o ministério infantil sem ter criança. Hoje eu criei meu ministério infantil. Qual que é a chave disso? A chave disso é oportunidade, é quando um problema chega na mão de um filho de Deus.
Oportunidade é quando você não passa a ver mais o problema como um problema, você passa a ver as coisas na perspectiva do céu. Houve perseguição, a perseguição foi importante para não haver estagnação. Se você não tiver perseguição, provavelmente você está seguindo o fluxo errado. Não está tendo perseguição, está fácil demais, tem alguma coisa errada. O inimigo vai tentar muitas vezes fazer coisas assim com você, vai tentar te parar. E eu acredito que não há nada mais inteligente do que crer. Quando a gente coloca a nossa fé em Deus, Ele nos possibilita ver as coisas de forma diferente. Você vai ser especialista em soluções, amém? Então, você não atrai pessoas problemáticas, é porque você tem respostas. As pessoas se aproximam de você e falam assim: eu não sei porquê, por onde eu vou tem gente esquisita que se aproxima de mim. Você está andando bêbado, olha lá e fala: olha fulano. Mas não é por nada, não é que você atrai pessoas assim, é porque você carrega respostas do céu. A terra está procurando ardentemente que os filhos de Deus sejam manifestados, para que a resposta do céu venha sobre a terra. Essa igreja não tem problema para resolver. Ela tem uns filhos que carregam as respostas. Creia que Deus te deu poder para abrir e fechar ciclos. Deus te deu poder para abrir e fechar ciclos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram. Está aí uma coisa que para mim me pega muito. Moisés estende a mão e as águas se dividem, as águas abrem. Antes do Mar Vermelho, escravidão. Depois do Mar Vermelho, deserto. Ontem nós falamos sobre isso. E se depois do sobrenatural, a próxima estação for um deserto? Mas eu quero te trazer uma ressignificação disso. Eu não sei se você tem memória sobre como Moisés conversava com Faraó, mas Moisés pedia para Faraó o seguinte: olha, libera a gente, que Deus pediu para você liberar a gente, para a gente poder fazer o que no deserto? Adorar. Ei, deserto não é lugar de dor, de sofrimento e de morte, é lugar de quebrantamento, conexão e adoração. Desde o início, Deus estava dizendo para o povo: eu preciso tirar o Egito de vocês, vocês vão adorar, deixando durante toda a sua estação no deserto, aquilo que um dia aprisionou vocês. Porque tem hora que a gente quer a promessa, mas a gente não quer ser transformado. Já vi pessoas pedindo assim: pastor, por que Deus não me dá a cura? E aqui, eu quero trazer isso aqui com muito cuidado. Deus quer curar todas as pessoas. Eu começo com essa frase, ok? Deus quer curar todas as pessoas. Mas por que algumas curas não acontecem na terra? Não sabemos. O que sabemos é que um dia estaremos plenamente curados, seja na terra ou seja no céu. Amém? Mas a questão é, Deus, Ele estabelece cura, Ele estabelece processos de restauração dentro de nós. E nesses processos Ele precisa fazer algo. Aquela pessoa que pediu cura, ela não queria cura, ela queria não ter mais que precisar de Deus. E aqui tem um ponto para você. Você nunca estará curado sem a presença. Tem momentos que algumas curas não vêm, e eu não creio nesse sentido que Deus queira fazer você sofrer. É porque Deus sabe que mais importante do que a sua cura momentânea terrena é a sua eternidade na presença dEle. Uma mulher trouxe seu filho, eu era pastor de crianças, trouxe seu filho para poder
pedir cura a Deus, e ela entrou na igreja. E eu me lembro que eu tive que fazer o velório do filho dela. Era uma doença muito complexa, realmente não teve cura ali. Eu me lembro da fala daquela mulher, forte essa fala. Ela disse: nunca mais eu volto à igreja. Eu falei: por quê? Ela falou: Deus não deu a cura para o meu filho. Ela não queria Deus, ela queria a cura. E você sabe, tem momentos na nossa vida que a gente está mais olhando para a mão do que olhando para o coração. Se você é pai ou você é mãe, talvez você já tenha passado por isso. Você prometeu algo para o seu filho, ok? Você está há 70 anos distante de casa. Você volta. A criança, ela fala: cadê o você trouxe o videogame, papai? Não, não é assim. O foco é o quê? Você trouxe o que eu estou querendo? Mas às vezes a gente está assim com Deus. E aí, Deus? Quando é que vai acontecer? Como é que vai ser? E Ele fala assim: tem algo mais importante do que o que eu posso te dar. É aquilo que eu sou. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Tem algo muito poderoso aqui. O que é ter poder para abrir e fechar ciclos? Deus te deu um cajado na mão. Esse cajado é a unção, é a sua adoração. Esse cajado abre portas, fecha portas. Esse cajado abre ciclos, fecha ciclos. E quando você está adorando a Deus, é como se você tivesse pegado o cajado e colocado na frente do mar. Ele abre. Veja, para você poder abrir o mar, você precisa ser o primeiro. Mas para poder fechar, você precisa ser o último. Deus te convida para antecipar aquilo que talvez essa geração ainda não está fazendo, para você poder abrir ciclos. Mas você vai fazer o seguinte: vai falar assim: Senhor, até o último da minha família passar, eu ainda não fecho esse ciclo. Eu vou permanecer em oração. Amém? Você se compromete com isso? Tem pessoas na sua casa que estão hoje, ontem nós oramos até por isso também, estão precisando do despertamento espiritual. E você vai ser o primeiro a dobrar os joelhos, mas você vai ser o último para fechar a estação anterior. E você vai dizer: inimigo, porque essa é a realidade. Quem é que fecha? É para garantir que não passa ninguém do outro lado. Só para ter certeza que, Satanás morreu. Inimigos que atormentaram a sua família durante gerações e gerações e gerações. Nesse tempo agora, ele está sendo destruído de uma vez por todas. Ele não vai se levantar nessa geração como se levantou nas gerações anteriores. Mas também envolve você mudar a sua forma de adorar. Não dá para lutar batalhas novas com azeite vencido. Batalhas novas exigem novos níveis de conexão. O inferno sabe quem é a gente. E tem hora que nem a gente sabe quem é a gente. Mas o inimigo sabe. Lá na igreja da cidade a gente fala assim: antes você tinha, o inimigo tinha uma foto 3x4 sua. Mas no dia em que você começou a buscar a Deus, virou um outdoor. O inferno está assim: a gente tem que destruir ele, tem que destruir ela. Eles estão se levantando. O que vai acontecer? Os nossos planos serão frustrados. Mas então o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha forma de conexão com Deus. Não é o inimigo que vai fazer com que eu me conecte mais com Deus. É o meu desejo por Ele. Mas é uma dupla face. A Bíblia vai falar que as corças anseiam por água. Lembra disso aí? A corça tem sede de água. Tem hora quando você vai estudar, eu não sei de fato quanto biologicamente isso é real, mas já ouvi alguns estudos falando sobre o porquê a corça bebe água. 2 motivos. O óbvio, ela precisa da água para ela. Mas tem o segundo motivo. Se ela não beber a água, e ela não estiver ali saciada da sua sede, ela começa a exalar um odor tão forte que o predador que está distante
começa a perceber que tem uma presa vulnerável. Se você não estiver bebendo das águas vivas, o inimigo de longe percebe, ele ou ela estão vulneráveis. Então, poder para abrir e fechar ciclos significa entender que a minha adoração é o cajado. E último princípio, caminhe pelo sobrenatural. Caminhe pelo sobrenatural. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Cara, isso aqui... Uau, uma parede. Imagina você atravessando aqui. Deus do céu, uma parede de um lado, a parede do outro. O sobrenatural, ele não é capaz de te promover tudo que você precisa. E por isso, é necessário mais profundidade. Como vocês estão trabalhando a questão do fundamento, é necessário ter fundamento, é necessário ter equilíbrio, é necessário buscar uma vida assim, porque a palavra de Deus vai dizer que é necessário fé e persistência, ou permanência, ou paciência. A palavra no grego macrotúmia, significa exatamente maturidade, aqueles que não são instáveis. O que é viver e caminhar pelo sobrenatural? É se conectar com Deus de forma em que você tenha sempre em mente, na sua memória e no seu coração, os seus encontros com Ele. Eu estava, alguns anos, eu já faço isso, mas compartilhar, eu não sei se você já ouviu isso de mim. Eu perguntei, Deus, o que eu vou deixar de herança para os meus filhos? Porque, ao contrário do que a Estezinha estava pensando no início do nosso casamento, a gente não tem... Eu tenho um teclado, eu tenho um violão. Eu já dei até essas coisas para ele, já direcionei, a herança já está repartida. Ó, você vai ficar com a minha guitarra, você vai ficar com o teclado, você vai ficar com o ukulele. Lá em casa tem de tudo, ó, ukulele, violão, guitarra, violino, você pode imaginar. Bateria eletrônica, tem tudo isso aí. Falei, ó, já ficou com cada um, beleza, mas tem mais alguma coisa. E Deus me trouxe o seu tempo comigo. E eu tenho durante algum tempo escrito na Bíblia a herança dos meus filhos. Eu te pergunto, de fato, qual é a parte mais relevante da sua história? É onde Deus tocou. Repete assim comigo, a parte mais relevante é onde Deus me tocou. Olha, não existe nada mais sobrenatural do que isso. O dia que você falou, Jesus, entra na minha vida. Eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Ontem nós vimos aqui uma decisão pelo batismo. Senhor, eu decido me comprometer com você. Senhor, eu decido dizer, olha, eu quero acessar um novo nível de comprometimento contigo. Essa intensidade, essa profundidade tem a ver com isso. E você sabe o que acontece? O sobrenatural não era um milagre, era a presença. Onde a presença está, as águas abrem. Onde a presença está, as muralhas caem. Onde a presença está, o deserto é oásis. A palavra de Deus vai dizer que as suas roupas não se desgastaram no deserto. Eles receberam água, cordonizes, pão. Eles receberam provisão, tinha uma nuvem que os cobria durante o dia, uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Não importa onde você está, importa com quem você está. E por último, eu já tinha falado aqui, mas eu quero fechar o versículo 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Conecte-se ao poder de Deus e seja sustentado por Ele. Eu queria pedir que você fechasse os olhos, chamar a banda para estar aqui conosco. Algumas perguntas que eu queria aqui nesse momento fazer para você. Você decidiu fazer parte dessa conferência.
E ao iniciar esse tempo nessa conferência, pode ser que tenham coisas dentro do seu coração que não foram de fato tratadas. Eu queria que você, de fato, com seus olhos fechados, deixasse o Espírito Santo te guiar nisso que eu vou te conduzir agora. Um dos meus professores de teologia, ele foi o diretor da versão NVT. De novo, seus olhos fechados. E ele também participou da tradução NVI. E certa vez ele contou o testemunho dele. Ele tinha passado muitos anos na igreja, muitos anos. E ele foi desenvolvendo a sua vida na igreja. E um dia ele disse: olha, eu sou chamado, eu quero dar início ao meu ministério. E então ele foi para o seminário. E continuou se desenvolvendo no seminário, crescendo. Quando ele já estava ali próximo do terceiro ano do seminário, antes de ir para o último ano, ele já tinha fluência no hebraico. Era um homem realmente fora do comum. Mas ele estava no 4º ano já agora. Era o último dia de aula. E ele então levanta a mão e fala assim: professor, eu preciso hoje entregar a minha vida a Jesus. Durante muito tempo, eu achei que eu tinha entregue a minha vida a Jesus, mas eu preciso tomar essa decisão agora. E ele levantou aquela mão e ele falou assim: olha, eu sinto que hoje eu estou entregando completamente toda a minha vida, toda a minha história, a minha trajetória, tudo que estava para trás. E então aquele professor fez uma oração por ele. E ele iniciou, de fato, o seu ministério. Um grande ministério. Deixou um legado, várias obras escritas, ensinando milhares e milhares de pessoas. Hoje, ele está com Jesus no céu. Esse é Carlos Oswaldo, um dos grandes homens. Mas eu queria te fazer essa pergunta. Talvez você, um dia, você disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus, mas de fato isso não representou uma decisão profunda de alma, de espírito, de corpo. Você não estava completamente nessa decisão. E você hoje entende e fala: olha, Jesus, eu quero tomar uma decisão profunda. Eu não posso sair daqui sabendo que eu preciso da sua presença sem antes tomar essa decisão. Não tem ninguém aqui que esteja vendo você. Não quero expor você, mas Deus conhece o seu coração. Eu vou apenas te pedir, se essa palavra tem a ver com você, levante sua mão onde você estiver. Eu quero te abençoar onde você estiver. Jesus, eu quero entregar a minha vida a você. Levante sua mão. Deus te abençoe, querido. Pode baixar a mão. Deus te abençoe. Eu vi você. Deus te abençoe. Pode baixar a mão. Mais alguém? Deus te abençoe. Vi você aí. Mais alguém? Jesus, entra na minha vida. Eu preciso hoje dizer: eu quero mudar radicalmente a minha vida. Mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém? Jesus, eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Não quero sair daqui sem essa decisão tomada. Não quero sair daqui sem essa decisão ajustada no meu coração e na minha alma. Há uma segunda pergunta que eu quero fazer nessa manhã. Você está vivendo uma vida, mas você sente que você quer mais intensidade. Você quer mais intensidade. Não é nem que você esteja vivendo algo ruim, mas você sabe que Deus te chamou para algo mais intenso, mais profundo, mais real, mais verdadeiro,
mais transformador. Tem uma chama dentro de você, e você quer que ela continue mais forte, mais intensa, mais poderosa. Você está em busca dessa espiritualidade transformadora. E quando você chegar nos lugares, você quer, Senhor, que as pessoas não vejam mais a mim, mas que elas possam perceber a presença que habita em mim. Se você deseja fazer isso, eu quero te pedir que você venha até aqui à frente. Você vai se ajoelhar. No final eu vou orar por todos que de alguma forma tomaram uma dessas duas decisões. Se isso tem a ver com você, eu quero mais intensidade, eu quero mais profundidade. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar na minha escola como alguém que não é reconhecido, que tem a presença de Deus. Eu não vou ficar no meu trabalho, eu não vou ficar na minha casa como alguém que não é incendiado. Você vai acordar antes de todos, você vai dormir depois de todos, vai acordar antes para orar, vai acordar depois para fechar os ciclos. Olha, você vai ser aqueles que vai decidir realizar coisas diferenciadas. Faça a sua oração. Você está buscando esse novo nível de conexão, está buscando um novo nível de ser incendiado e de ser queimado pelo Espírito de Deus. Querido Espírito Santo, seus filhos estão aqui, eles vieram até aqui à frente, e numa conexão com o Senhor, me veio à mente, quando o Senhor chamou Elias, para sair de dentro da caverna, e Elias saiu, e a tua palavra nos disse, que Elias procurou a presença do Senhor na tempestade, no vento forte e em tantas outras coisas que ele estava acostumado a enxergar. Elias era especialista no Senhor, mas o Senhor estava dando uma nova experiência para que o seu filho soubesse que o Senhor não quer que a gente permaneça estagnado. Nessa manhã de domingo, eu oro, Senhor, te pedindo que o Senhor incendeie o coração dos seus filhos. Está sendo levantado agora um novo nível de fome e sede pela presença. Fome, sede, fome e sede. Não porque os seus filhos estão com seca ou estão famintos, mas porque eles necessitam de mais da presença, mais dons, mais discernimento, mais conexão, mais tempo no secreto, mais revelação a cada versículo da palavra lido. Eu te peço, Senhor, que a mentalidade dos seus filhos seja virada uma chave, seja virada para uma nova realidade. Espírito Santo, os seus filhos vão dizer: eu conheci Deus na tempestade, eu conheci Deus no vento forte, mas assim como Elias, eu conheci Deus na brisa suave. Novas experiências contigo. Eu não estou vendo mais os homens e mulheres que se ajoelharam aqui sendo os mesmos. A cada momento que o Senhor se revelar, uma parte dos seus filhos vai morrer. Algo vai ficar para trás. Eles não vão sair o mesmo desse encontro. Eles vão fechar a porta. E quando eles estiverem ajoelhados diante do Senhor, algo poderoso vai impactar as suas vidas de uma forma tão profunda que corpo, alma e espírito serão transformados. Mas também para essa geração que está de joelhos, essa geração também está recebendo esse poder de fechar e de abrir ciclos. Eles podem estar aqui representando não apenas eles, mas é uma geração, batalhas geracionais. Quem sabe seus filhos não estão cansados porque estão lutando batalhas que nem vieram deles, nem foram por causa deles. Batalha, Senhor,
que os seus filhos estão trilhando, que não vieram dessa geração, mas vão ser encerradas nesta geração. O inimigo vai ser caído, vai ser destruído, ele não vai poder se levantar, porque aqui o Senhor está dando uma geração de adoradores que vão de fato encerrar ciclos de dor, ciclos de estabilização nas emoções, no sentido espiritual. Ah, Pai, os seus filhos serão aqueles inquietos que vão acordar pela manhã e vão dizer: eu quero mais da presença, e todos as suas voltas serão contagiados. Eu ouço o som de cadeias sendo quebradas. Eu ouço uma geração atravessando em terra seca as impossibilidades e a história dos seus filhos sendo eternizadas. Senhor, amplia discernimento, dê sabedoria, traz novos níveis de conexão, levanta pessoas, tira pessoas, traga, Senhor, um ajuste espiritual no coração dos seus filhos. Se há algum pecado que está escravizando, que o Senhor retire-o pela raiz do coração. Se há algo que está importunando a mente, que seja arrancado da mente, amplia o entendimento. Ah, Pai, dê uma nova mente, a mente de Cristo para os seus filhos. Senhor, se tem algo que aprisionou seus filhos, porque eles estão com raiz de amargura, rancor ou falta de perdão, que seja liberado aqui um tempo de cura, um bálsamo de cura nas emoções, para que os seus filhos não sejam aprisionados por emoções destrutivas. Eles são livres e vão viver essa liberdade de vida. Assim nós oramos no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia.